Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós estamos meditando na carta de Paulo aos Colossenses. Estamos meditando já no capítulo 2, observando os esforços de Paulo pela vida cristã dos Colossenses. E nós vamos hoje falar então do capítulo 2, os versículos 8 a 10, e nós vamos ver que Paulo, ele ensina aos Colossenses que somente em Jesus Cristo há perdão e salvação, porque é nele que reside toda a plenitude da divindade. E ele diz: acautelai-vos para que ninguém vos prejudique mediante filosofias e vão engano, de acordo com ensinamentos de homens, segundo as coisas elementares do mundo e não conforme a Cristo, em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E vós também alcançastes nele a plenitude, porque ele é a cabeça de todos os principados e de todos os domínios. Paulo agora está então pronto para tratar de modo mais específico os erros que ameaçavam os crentes do Vale do Rio Lico, aonde situava-se então a cidade de Colosso. Esse cuidado, ele começa então falando, cuidado, que ninguém vos venha a enredar com filosofias e vãs sutilezas. As doutrinas falsas, elas têm sempre por objetivo roubar aos homens o que eles têm de valor, oferecendo em troca ensino sem substância. Filosofia é o amor pela sabedoria. Não é má em si, porém, os homens a tornam maligna quando procuram a sabedoria à parte do Senhor Jesus Cristo. Nesse caso aqui, a palavra indica que os esforços humanos para descobrir por meio do intelecto e de pesquisas aquilo que só pode ser conhecido por revelação divina, como Paulo já tinha falado aos Coríntios lá no capítulo 2, versículo 14. Tal filosofia é má, porque se ela exalta o raciocínio humano acima de Deus e adora a criatura mais do que o Criador, então ela é má. É característica dos liberais dos nossos dias, com seu intelectualismo e seu raciocínio, trazer vãs sutilezas. Vem devagar os falsos ensinos, as falsas doutrinas e filosofias. São ensinamentos falsos e sem valor, dos que se dizem aptos, então, a comunicar verdades secretas a um círculo restrito de pessoas. Eles não possuem tais verdades, porém conquistam seguidores atiçando a curiosidade das pessoas. Também apelam para a vaidade humana, pois arrogam pertencer a um grupo seleto. Então aqui a filosofia e as vãs sutilezas que Paulo está atacando são conforme a tradição dos homens e, como disse, aos rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. A tradição dos homens já são os ensinamentos religiosos inventados pelos homens que não são verdadeiramente fundamentados nas Escrituras. Quando um costume que começou por conveniência ou porque satisfez uma circunstância qualquer se torna perene, ele vira então tradição. Já os rudimentos do mundo são os ritos, os cerimoniais, as ordenanças, pelas quais se esperava então obter o favor de Deus. A lei de Moisés, como nós sabemos, havia servido ao seu propósito como sombra das coisas vindouras. Havia sido então a escola primária que preparou o coração dos homens para a vinda de Cristo. Voltar-se para ela agora seria cair nas mãos dos falsos mestres, que tinham por objetivo utilizar o sistema abandonado por Deus a fim de desalojar o Filho de Deus.
Paulo aqui ele deseja que os colossenses ponham à prova todo o ensinamento para ver se concordam ou não com as doutrinas de Cristo. A maneira em que nós temos a tradução desse versículo na versão de Filipe nos ajuda a compreender melhor. Então ele fala: vigiai para que ninguém manche vossa fé pelo intelectualismo ou pela insensatez altissonante, quando muito não passam de ideias humanas de natureza mundana em detrimento então de Cristo. No versículo 9 nós podemos ver como é maravilhoso ver como o apóstolo Paulo leva os seus leitores a contemplar de novo a pessoa de Cristo. Ele nos apresenta aqui o versículo talvez mais sublime e especial de toda a Bíblia a respeito da divindade do Senhor Jesus Cristo. Então ele fala: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Observe aqui o acúmulo intencional de evidências de que Cristo é Deus. Em primeiro lugar, temos a sua divindade, porque ele fala: porque nele habita corporalmente a divindade. Em segundo lugar, temos o que alguém denominou a amplitude, da divindade. Portanto, nele habita a plenitude da divindade. Finalmente, temos o que chamam de perfeição absoluta da divindade, porquanto nele habita toda a plenitude da divindade. Eis uma resposta efetiva a todas as variedades, então, de gnosticismos que negavam a divindade do Senhor Jesus. A ciência cristã, e outras seitas que tiram, essa questão de Cristo ser o próprio Deus. Nós temos aqui, então, nesses versículos, essa refutação. Paulo está afirmando que a plenitude da divindade habita eternamente em Cristo. A plenitude da divindade permanece nele, como quem tem um corpo humano. Algumas das seitas que nós vimos, e que Paulo estava refutando, e que algumas delas até hoje trazem isso, de não aceitar a divindade de Cristo. Aqui Paulo, de alguma forma, ele fala que a divindade existe em Jesus, mas ele intensifica toda a plenitude da divindade como argumento claro, falando sobre a suficiência que existe na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque haveríamos de nos satisfazer com ensinamentos que menosprezam ou ignoram Cristo como uma divindade, como o próprio Deus? O apóstolo insiste em tentar imprimir na mente dos seus leitores que temos nele Cristo, a plena suficiência do Senhor Jesus Cristo e a perfeita aceitação. É uma expressão maravilhosa da graça de Deus, o fato da verdade registrada aqui no versículo 10. Seguir-se ao versículo 9. Ele fala: em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. E os crentes, eles são aperfeiçoados nele. Isso não significa que a plenitude da divindade habita o crente. A única pessoa que preenche esses requisitos agora ou no futuro é o Senhor Jesus Cristo. O que o versículo diz é que em Cristo temos tudo o que necessitamos para a vida e a santidade. Charles Spurgeon, ele tem uma boa definição dessa plenitude. Ele diz que somos completos em Cristo, completos sem o auxílio de filosofias ou cerimônias, completos sem as invenções de superstição, completos sem os méritos humanos. Aquele a quem nós achamos completos é Cristo. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade.
Os gnósticos eram fascinados com os anjos. Cristo, porém, é o chefe de todos os seres angelicais, e seria então ridículo nos ocuparmos deles quando nós temos o Criador dos anjos como objeto de nossas afeições e desfrutamos então a nossa comunhão com Ele. E entendamos, é em Cristo que habita toda a plenitude da divindade. Então, nós estamos sendo aperfeiçoados em Cristo. Que Deus abençoe você. E amanhã nós daremos continuidade, então, às nossas reflexões matinais, Venham as Águas. Continuaremos, então, falando sobre a suficiência de Cristo para as nossas vidas. Que Deus abençoe você e até lá!